Pronto! Olá, meus caros leitores, sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui no projeto da Editora Juspod, o Estude com o Autor. Nós hoje vamos conversar sobre o capítulo 14 deste Manual de Direito Constitucional aqui. O capítulo 14 versa sobre o tema Poder Executivo. Já estamos caminhando, olha só, para a finalização desses encontros, para o encerramento dessas nossas análises, né? Então vamos aproveitar bem essas últimas semanas com esses capítulos tão importantes que ainda estão no porvir. O capítulo de hoje, que é o capítulo 14, é de minha preferência. Eu adoro ensinar o tema Poder Executivo. Acho que deve ser um assunto também que você goste de estudar, exatamente porque são poucos os artigos da Constituição nos quais esse tema está estruturado, engendrado, então vale muito a pena conhecermos toda a estruturação, organização deste poder de forma muito atenta e bem feita. Quando você vai abrir o texto constitucional para estudar esse assunto, você deve dar atenção aos artigos 76 até o 91. E aqui nesse encontro eu quero lhe mostrar quais são os tópicos mais importantes que nós temos no nosso manual sobre esse tema. E já vou iniciar como sugestão tratando de uma atualização, que está bem aqui no encerramento do nosso capítulo, tá? Então veja aqui na penúltima página, que encerra o capítulo de executivo, quem está com a edição 9 é a página 1188, eu criei esse quadro aqui, esse esquema, para poder lhe explicar uma decisão importantíssima que o STF proferiu no mês de maio do ano de 2019, que tem relação com o foro especial por prerrogativa de função, e eu vou iniciar então esse encontro aqui do nosso projeto com a editora Juspod, justamente comentando essa decisão da nossa Corte Suprema. Então vamos lá, você bem sabe que desde maio de 2018, em razão do julgamento da questão de ordem da ação penal 937, o Supremo Tribunal Federal firmou uma interpretação contemporânea sobre o foro especial por prerrogativa de função que é significativamente mais restritiva. Segundo a Corte, o foro especial só se aplica se o fato é cometido durante a vigência do mandato e no exercício da função. Então, eis dois pontos importantes, porque então nossa Suprema Corte criou essas limitações para que haja então a incidência do foro especial. O fato deve ter sido praticado durante a vigência do mandato e deve guardar relação, deve possuir conexão então com aquela função exercida, tá? O Supremo promove essa mudança de entendimento a partir daquilo que a gente chama de técnica de distinção. Então, é efetivo uma redução teleológica da abrangência do foro especial. Pois bem, em maio do ano passado, tendo por norte, por parâmetro, essa decisão proferida em 2018, o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 1.185838, repetindo, recurso extraordinário 1.185838, nossa Corte Suprema enfrentou um caso envolvendo um prefeito que cumpriu mandato entre os anos de 2009 a 2011, em 2012 não foi reeleito e em 2016 voltou a ser prefeito daquele mesmo município. Esse caso envolvia a seguinte situação. Entre este período de 2009 a 2011, em que ele foi prefeito municipal, ele supostamente praticou um fato criminoso. Como havia relação com a função, etc., o foro estabelecido foi o Tribunal de Justiça. Logo que o mandato dele se encerrou, em razão da não reeleição, no ano de 2012, o TJ deveria ter reconhecido sua incompetência para seguir processando o feito e deveria ter remetido os autos, então, para as instâncias ordinárias. Não o fez. O processo, sabe-se lá por que razão, manteve-se, então, no Tribunal de Justiça, sendo que o sujeito já não mais era prefeito. Então, não fazia sentido falarmos naquele processo tramitando perante o TJ. Mas houve ali a continuidade do processamento deste feito perante o Tribunal de Justiça. Eis que, em 2016, depois de um intervalo de um mandato sem cumprir aquela função, ele se elege novamente para cargo de prefeito naquele mesmo município. E aí, então, o processo que tramitava no TJ, em razão de fato cometido durante o momento em que ele cumpria seu primeiro mandato, aquele processo que tramitava no TJ, que seguiu no TJ, mesmo durante o período em que ele não foi prefeito, esse processo teve continuidade. E o TJ, então, foi instado a se manifestar e disse: eu sigo sendo foro competente porque ele agora voltou a ser prefeito. Ele é prefeito novamente. E aí, então, um recurso extraordinário levou a matéria ao Supremo, que teve que enfrentar essa questão. Então, perceba que nós tivemos um sujeito
eleito prefeito no primeiro mandato, o segundo mandato nessa minha linha temporal de análise de continuidade. Ele não foi prefeito, então ele foi prefeito no primeiro mandato, no segundo ele não se reelegeu, no terceiro ele se elegeu prefeito de novo daquele município. E o TJ se declarou competente em que pese termos esse intervalo sem mandato entre o primeiro e o segundo mandato dele, que é o terceiro nessa minha linha temporal de continuidade. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar essa questão, disse o seguinte, olha, ele foi eleito. Como não foi reeleito, neste momento o processo deveria ter descido para as instâncias ordinárias e jamais poderia ter continuado tramitando perante o Tribunal de Justiça, razão pela qual o TJ já não é competente para o feito desde o ano de 2012, quando não aconteceu a reeleição. Então, o Supremo determinou que o TJ destinasse, não é, a competência daquele processo para as instâncias comuns e instâncias ordinárias. Por quê? Porque não houve solução de continuidade entre o primeiro e o segundo mandato dele. Não foi eleição e reeleição. Foi eleição, intervalo e depois uma nova eleição para um segundo mandato não consecutivo. Então, o foro não se manteve, tá? Então, nesse esquema, o que eu ilustrei aqui para você? Se você tem a obra, você está na página 1188 e você está vendo o seguinte. Quando o prefeito, olha só, ele tem foro especial porque cometeu o fato durante a vigência do mandato e tem relação. Se o segundo mandato é fruto de uma reeleição, nós temos, então, uma continuidade desse foro. Então, ainda que o fato tenha sido cometido no primeiro mandato, como o segundo mandato foi reeleição e foi, então, um mandato consecutivo, o foro se mantém. Mas, quando há um intervalo entre o primeiro e o segundo mandato, quando não há entre eles essa solução de continuidade, o foro destinado para o julgamento, para o processo de julgamento daquele fato cometido durante o primeiro mandato, este foro não se mantém. Então, eu vou pedir para você analisar 2 recursos extraordinários que estão citados aqui em nosso livro e que deram respostas diferentes a casos envolvendo prefeitos e foro no Tribunal de Justiça, em razão de o primeiro mandato ter ou não continuidade no segundo, ser eleição ou reeleição, ou ser um segundo mandato com intervalo. As respostas que o Supremo ofertou foram diferentes e, então, você deve dar muita atenção a esses tópicos. Então, vamos lá. Primeiro caso, quando há eleição, mandato ocupado por outra pessoa e não há consequentemente reeleição, e no terceiro mandato ele volta a ocupar o cargo de prefeito. Então, neste caso, são 2 mandatos com um intervalo. Se são 2 mandatos com um intervalo no meio, o foro não se mantém. Recurso extraordinário 1.185838. De outro lado, se é primeiro mandato e segundo mandato consecutivo, ou seja, eleição e reeleição, o foro estabelecido aqui no primeiro mandato se mantém. Então, o sujeito cometeu um crime quando era prefeito, cumprindo o primeiro mandato. Se ele se reeleger e continuar ocupando o cargo de prefeito, há uma continuidade que justifica a prorrogação do foro. Ainda que você diga, mas ele cometeu o fato no primeiro mandato. Agora, no segundo mandato, ele tem um mandato novo, que não tem relação com o primeiro. Mas, segundo o Supremo, o foro se mantém, tá? Então, primeiro mandato, se há relação de continuidade, eleição e reeleição, o foro se mantém. Aí você vai anotar o outro recurso extraordinário, que é o 1.253.213. 1.253.213. Tá bem? Então, muito cuidado com essa situação do prefeito, ela encerra o nosso capítulo, é o último esquema, é praticamente a última fala do capítulo 14 sobre o tema Poder Executivo, mas temos aí 2 cenários interessantes para você poder avaliar, tá bem? Então, se há ou não continuidade no mandato, se é eleição, reeleição, o foro se mantém porque houve essa relação de continuidade. Se há esse intervalo, o sujeito simplesmente teve 2 mandatos com um intervalo no meio no qual ele não ocupou cargo público algum, aí, neste caso, o foro não se mantém. Fechamos? Maravilha. Quer ver outro ponto que eu acho muito importante quando a gente estuda o tema Poder Executivo? Sempre termos em mente que é importante fixarmos se o Supremo já se pronunciou relativamente a alguma norma, alguma estrutura no plano federal, se ela é ou não de repetição obrigatória. Então, dar atenção a esse ponto também é muito relevante. Então, vejamos. Quando a Constituição Federal estrutura e organiza o Poder Executivo, o faz, normalmente, só em âmbito federal. E aí, sabermos se essas mesmas regras que estão na Constituição Federal são válidas para as outras entidades federadas é um desafio. Por quê? Quando a Constituição foi promulgada e publicada, lá no mês de outubro do ano de 88,
as constituições estaduais tiveram que ser, a partir dali, organizadas. Então, o poder derivado decorrente, quando da elaboração do documento constitucional estadual, se pautou realmente na estrutura prevista na Constituição Federal para o Poder Executivo em âmbito federal. Então, o poder decorrente, quando elaborou a Constituição do Estado, pensou: eu vou usar como estrutura organizacional, funcional, eu vou utilizar todo o regime de imunidades e de responsabilização aqui na Constituição Estadual, num modelo que é semelhante ao que está previsto na Constituição Federal. Por quê? Porque o poder decorrente não tinha muita escolha. Como é que ele ia imaginar quais foram as normas que o poder constituinte originário, quando estruturou a Constituição Federal, estabeleceu em âmbito federal, pensando que elas também deveriam ser reproduzidas nas outras esferas? Em alguns momentos, é claro, o poder originário indicou a necessidade dessa reprodução. Quando, por exemplo, ele criou imunidades, prerrogativas para os congressistas, deputados federais e senadores, e indicou que essas mesmas prerrogativas deveriam valer para os deputados em âmbito estadual. Então, isso é, sem dúvida, uma determinação do poder originário para aplicarmos aquela mesma norma que vale em âmbito federal para o âmbito estadual. Isso aconteceu, por exemplo, no que se refere às imunidades dos deputados estaduais. Mas aqui, no tema Poder Executivo, o poder originário, quando estruturou esse poder na Constituição Federal, praticamente não indicou em que momentos aquelas normas valeriam, em que momentos elas não valeriam para as outras esferas da federação. Então, essa tarefa de definir se estamos ou não diante de uma norma que é de repetição compulsória, de repetição obrigatória nas outras esferas, coube ao Supremo Tribunal Federal. Então, quando você estuda Poder Executivo, você estuda uma estruturação, regras referentes à organização e funcionamento que valem em âmbito federal. Mas saber se elas são aplicáveis ou se elas estão com reprodução determinada, ou se estão com reprodução proibida em âmbito estadual, depende de você conhecer as manifestações do Supremo sobre esse assunto. E aqui eu vou lhe sugerir algumas que estão citadas nesse capítulo e que são as mais importantes para o seu estudo. Comecemos com a regra que é referente à licença. Deixa eu ver o número do item dela aqui no nosso manual para a gente poder conversar sobre o tópico. É o item 8 no manual, dentro do capítulo 14 de Poder Executivo, o item referente à licença. Item 8, nós estamos na página 1156. A Constituição Federal, no artigo 83, ela determina o seguinte: o presidente e o vice da República não poderão sair do país por período superior a 15 dias sem licença, ou seja, sem autorização do Congresso Nacional. Se o fizerem, se sujeitam à pena de perda do cargo, porque eu vou equiparar essa ausência do país por período superior a 15 dias sem autorização prévia do Congresso Nacional a uma hipótese de renúncia. Então, ela vai culminar na perda do cargo. Presidente e vice, portanto, não saem do país, não se ausentam do país por período superior a 15 dias, se não for dada previamente uma licença pelo Congresso Nacional. Se o fizerem, ainda que não haja essa autorização, se sujeitam à perda do cargo, porque vamos equiparar esta ausência por período superior a 15 dias sem autorização a uma hipótese de renúncia do cargo. Maravilha? Bom, essa norma é ou não de repetição compulsória para as outras esferas da federação? Quando você lê o artigo 83 da Constituição, ele nada diz a esse respeito. Ele simplesmente traz uma regra que vale para o presidente e para o vice-presidente. E você depois se pergunta, será que os governadores podem se ausentar do país por qualquer período, independentemente de licença da Assembleia Legislativa do Estado? Algumas constituições estaduais resolveram recrudescer com relação a essa regra e estabeleceram o seguinte: o governador não sai do país por qualquer período, se não for dada antes uma licença, uma autorização prévia pela Assembleia Legislativa do Estado. Eis que, então, o Supremo Tribunal Federal foi acionado para poder enfrentar essa questão. E a Corte, numa ação direta de inconstitucionalidade, que é a 3647, disse o seguinte: calma lá, os governadores podem se ausentar do país sem que seja dada licença da Assembleia Legislativa se essa ausência não for por período superior a 15 dias. A licença da Assembleia Legislativa Estadual só é necessária para períodos de ausência que sejam, então, superiores a 15 dias. Afinal de contas, concluiu nossa Corte Suprema, a norma inscrita no artigo 83 da Constituição Federal é norma de repetição obrigatória para as outras esferas. Então, se a Constituição do seu Estado diz que o governador só pode se ausentar do país por qualquer período, se for dada previamente uma licença da Assembleia Legislativa, nesse ponto ela está dissonante com o que diz a Constituição Federal e com o entendimento do Supremo que diz que esse artigo da Constituição Federal, que é o 83, é norma de repetição obrigatória para as outras esferas. Então, pois bem, artigo 83
é norma de reprodução compulsória nas constituições estaduais, que, portanto, precisam permitir que os governadores se afastem do país por período de até 15 dias, sem que seja dada licença pela Assembleia Legislativa. Mas, por outro lado, se este período de licença, esse período de ausência for superior a 15 dias, a licença passa a ser, então, necessária. Exigida na Constituição Federal para o presidente e para o vice, deve ser exigida também nas constituições estaduais para os respectivos governadores e vice-governadores. Tá bem? Norma de repetição compulsória é isso. O artigo 83 é então identificado aqui no capítulo como sendo norma de repetição obrigatória. Eis que então você segue estudando o assunto e aí eu vou lhe convidar para avaliarmos o que diz agora um outro item interessante, que é justamente o item anterior, que é o item 7, que vai tratar das impossibilidades de exercício do cargo, impedimento e vacância. Cuidado para não confundir impedimento com vacância, porque esses termos são distintos porque designam coisas diferentes. Impedimento deriva, então, de uma ausência temporária, de uma impossibilidade temporária de exercer a função. Por exemplo, em razão de uma viagem, de um tratamento de saúde. No caso de o presidente estar impedido, o que ele precisa é de um substituto temporário. Só isso. Agora, vacância já designa uma ausência ali para cumprir o cargo que é categórica. Na vacância, o cargo está aberto em definitivo. O presidente não precisa mais de um mero substituto temporário, ele precisa de um sucessor. Então, o impedimento deriva de uma impossibilidade temporária de exercer o cargo, o presidente precisará de um substituto. A vacância é um impedimento categórico, o cargo está vago, o presidente precisa então de um sucessor. Tudo bem? Mas veja só, o vice-presidente da República, conforme o artigo 79 aponta, ele já é eleito com essas duas funções, de substituir e suceder o presidente da República em situações de impedimento e de vacância, tá? Maravilha, o vice é eleito então com essa funcionalidade. Mas lembre-se que por vezes pode ser que nem o titular possa exercer a função, tampouco o vice. Então imaginemos um caso de dupla vacância. O presidente e o vice ambos deixam os dois cargos vagos. Isso pode acontecer no mesmo momento, por exemplo, um acidente aéreo que vitimize os dois no mesmo momento, né? Então o presidente e o vice faleceram, os dois cargos estão abertos, dupla vacância, ou então isso pode acontecer de forma sucessiva. Imaginemos que o vice resolva renunciar, o presidente seguiu governando sozinho, mas tempos depois o presidente, por exemplo, perca o cargo no processo de impeachment. Então os dois cargos ficaram abertos. O fato é que, se estamos diante da dupla vacância, os dois cargos estando vagos, teremos que organizar a realização de novas eleições. Novas eleições que poderão ser diretas ou indiretas a depender do momento em que a dupla vacância se apresenta. O mandato presidencial hoje dura 4 anos, como você bem sabe lendo o artigo 82. Eu digo hoje porque esse mandato presidencial já durou 5 anos e foi uma emenda que então alterou este lapso para sendo de apenas 4 anos. É possível, inclusive, que uma nova emenda constitucional amplie este prazo de duração de um mandato presidencial, que hoje é de 4 anos para 5 anos, 6 anos, quem sabe, né? É possível discutirmos isso sem violarmos a periodicidade do voto, que é a cláusula pétrea. Pois bem, o mandato presidencial hoje dura 4 anos e eu vou dividi-lo então em 2 metades. Eu tenho então os 2 primeiros anos e os 2 últimos anos. Se a dupla vacância se apresenta nos 2 primeiros anos, teremos novas eleições e essas novas eleições serão diretas. O que significa que teremos então a sua participação como cidadão, como eleitor neste processo eleitoral. Agora, se os 2 cargos ficam vagos nos 2 últimos anos do período presidencial, essa nova eleição extraordinária será indireta. Indireta porque realizada pelo Congresso Nacional. Indireta porque o Congresso Nacional, que nós elegemos, é que funcionará como colégio eleitoral que escolherá os nossos representantes. Tá bem? De toda forma, quem for eleito numa eleição extraordinária dessa, que é derivada de dupla vacância, não importa se é uma dupla vacância nos 2 primeiros anos ou nos 2 últimos, quem se eleger nessa eleição extraordinária só vai completar o período que já foi iniciado pelo seu antecessor. É o que a gente chama de mandato tampão e ele está determinado no parágrafo 2º do artigo 81. Agora veja só, a Constituição Federal prevê então que diante da dupla vacância teremos novas eleições. Mas ela divide essas novas eleições em âmbito federal da seguinte maneira. Se eu estiver falando de dupla vacância nos 2 primeiros anos, é uma nova eleição direta. Se eu estiver falando de dupla vacância nos 2 últimos anos, é uma nova eleição indireta. Então, essa previsão está no artigo 81. Eleição direta para dupla vacância nos 2 primeiros anos, caput do 81.
Eleição indireta para dupla vacância nos 2 últimos anos, parágrafo 1º do artigo 81. Aí é que vem a questão. E em âmbito estadual? Como é que os estados devem se comportar? Primeira regra, o Supremo já determinou que, diante de dupla vacância, teremos sim novas eleições, inclusive em âmbito estadual. Mas vejam, essas novas eleições em âmbito estadual podem ser, se a dupla vacância ocorre nos 2 primeiros anos, diretas também, como em âmbito federal, mas se essa dupla vacância ocorre nos 2 últimos anos, o Estado ele pode definir, escolher por mera liberalidade se ele vai, primeira opção, colocar também eleição direta diante dessa dupla vacância nos 2 últimos anos. Por quê? Porque a regra é o voto ser direto realmente, então o Estado, na verdade, traz nova eleição direta também em razão de dupla vacância nos 2 últimos anos, ou, segundo caminho, o Estado pode optar por, desejando, seguir, por mera liberalidade, o modelo federal, que prevê eleição indireta diante da dupla vacância nos 2 últimos anos do período presidencial. Desculpe. O que eu quero lhe explicar com isso? Que segundo o Supremo já definiu, numa ação direta de inconstitucionalidade, que é a 4298, quando estivermos falando de dupla vacância em âmbito federal, nos 2 últimos anos do período presidencial, o que culmina, claro, numa eleição indireta, estamos tratando de um dispositivo que é absolutamente excepcional diante do princípio republicano, o que significa que ele não pode ser considerado norma de repetição obrigatória para as outras esferas da federação. Pois bem, se estivermos diante, então, de dupla vacância nos 2 últimos anos do período de governo em âmbito estadual, eu vou ter que olhar o que a Constituição do Estado escolheu fazer neste caso. Por quê? Porque ela tem a opção de não seguir o modelo federal, já que o Supremo disse na ADI 4298 que a regra inscrita no parágrafo 1º do artigo 81, que prevê eleição indireta diante de dupla vacância nos 2 últimos anos do período presidencial, o Supremo estabeleceu nessa ação direta que essa norma não é de repetição obrigatória em razão do seu caráter extraordinário e excepcionalíssimo diante do princípio republicano que prevê voto direto, escolha direta por parte de nós, governados, dos nossos governantes. Entende? Então, se o artigo 83, voltei ali em outro ponto que eu já tinha comentado, repare, se o artigo 83 prevê norma que, segundo o Supremo, é de repetição obrigatória para as outras esferas da federação, com relação ao artigo 81, parágrafo 1º, minha conclusão pode ser distinta. Prevê norma que não é de repetição obrigatória. É claro que o Estado pode, por mera liberalidade, reproduzir essa mesma ideia de eleição indireta diante de dupla vacância nos 2 últimos anos de governo. Mas se o Estado fizer, é por escolha, por mera liberalidade, mas não porque o artigo 81, parágrafo 1º, seja norma de repetição obrigatória, porque segundo o Supremo ele não é. Tá bem? Cabe mais uma decisão aí, vou atrasar um pouquinho o encerramento para poder comentar mais um tópico. Como eu lhe dizia, quando a Constituição, então, de 88 foi devidamente promulgado e publicado, o poder decorrente em âmbito estadual teve muitas dúvidas com relação à estruturação do Executivo Federal, se ela deveria ou não ser reproduzida na sua inteireza na esfera regional. Então, pensemos agora no regime de prerrogativas do presidente da República. Você bem sabe que o presidente possui 3 prerrogativas, todas elas de ordem formal. Nunca se esqueça que imunidade material, também chamada de inviolabilidade, que é aquela que protege o sujeito com relação às suas palavras, opiniões e votos, ela existe só no âmbito do Poder Legislativo. Então, o presidente da República é detentor de prerrogativas, sim, mas elas são todas, as 3, de ordem formal. Nenhuma prerrogativa presidencial é uma prerrogativa de ordem material, tá? Porque a prerrogativa material, também chamada de inviolabilidade, é própria do Poder Legislativo. Então, o presidente tem 3 prerrogativas, uma referente à autorização, uma referente à cláusula de irresponsabilidade penal temporária e outra referente à prisão. Então, com relação à prisão, 86, parágrafo 3º, o presidente só pode ser preso em razão de sentença penal condenatória proferida pelo Supremo em razão de um crime comum. Não existe para o presidente prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva ou prisão decorrente da prática de um crime de responsabilidade. Se você fizer a leitura do artigo 86, parágrafo 3º, portanto, você encontra a primeira prerrogativa presidencial, que é referente à prisão. Só pode ser preso em razão de sentença penal condenatória. Não pode ser preso em flagrante, preventivamente, temporariamente ou em razão da prática de um crime de responsabilidade. Essa é a primeira prerrogativa. Segunda, aquela referente à cláusula de irresponsabilidade penal temporária.
Durante a vigência do mandato presidencial, me diz o parágrafo 4º do artigo 86, o presidente só pode ser responsabilizado por crimes que tenham relação com a função. Então, se um crime é estranho à função presidencial, a responsabilização só poderá acontecer após o término do mandato. Nunca durante a vigência do mandato, porque esse crime é estranho ao exercício da função. Mas veja, é uma cláusula de irresponsabilidade penal, ou seja, só vale para infrações penais e é temporário. Não significa que o presidente vai ficar completamente impune por aqueles atos. Ele vai ser responsabilizado, mas só após o término do mandato presidencial. Tudo bem? Terceira prerrogativa presidencial de ordem formal, aquela referente à autorização. Ele só pode ser processado por crime comum no Supremo, por crime de responsabilidade no Senado Federal, se antes for dada uma autorização pela Câmara dos Deputados por 2/3 de seus membros. Ou seja, não existe crime comum, não existe responsabilização para o presidente por crime comum lá no Supremo, ou responsabilização por crime de responsabilidade no Senado Federal, se antes a Câmara dos Deputados não deu a sua autorização prévia por 2/3 de seus membros. Dos 513 deputados federais, ao menos 342 precisam confirmar e autorizar o processamento do presidente da República. Tá? Então, essa é também uma prerrogativa, essa também é uma imunidade presidencial. Certo? Maravilha. Quando a Constituição Federal estruturou, então, esse regime de prerrogativas para o presidente, com essas 3 prerrogativas para ele, é claro que surgiu em âmbito estadual a seguinte dúvida: será que os governadores também são possuidores dessas mesmas prerrogativas? Será que os governadores também fazem jus a essas mesmas imunidades formais que o presidente da República possui? Essa foi a dúvida então estruturada. E grande parte das constituições estaduais fez o quê? Simplesmente reproduziu em seu texto essa mesma tríade de prerrogativas presidenciais para os governadores. Então, por exemplo, a Constituição do meu estado, que é Minas Gerais, estabeleceu que o governador, 1, só poderia ser preso em decorrência de sentença penal condenatória. 2, não seria responsabilizado durante a vigência do seu mandato por crimes que fossem considerados estranhos à função de governador. E 3, a maioria das constituições estaduais trouxe a prerrogativa de o governador só ser criminalmente processado, por exemplo, por crime comum lá no STJ, se antes a Assembleia Legislativa do Estado desse a sua autorização. E aí o Supremo, aos poucos, foi enfrentando esse regime de prerrogativas e a sua possibilidade de extensão para as outras esferas federadas. E, em primeiro lugar, o Supremo decidiu o quê? Isso num passado. Já é algo que está pacificado há muitos anos. O Supremo definiu que as prerrogativas referentes aos parágrafos 3º e 4º do artigo 86, que são aquelas referentes à prisão e à cláusula de irresponsabilidade penal temporária, são prerrogativas que existem para o presidente na condição de chefe de Estado, já que ele exerce simultaneamente essas duas funções de chefe de Estado e de chefe de governo, tudo isso em razão do nosso sistema de governo, que é o presidencialista. Então, essas duas prerrogativas dos parágrafos 3º e 4º do artigo 86 foram entregues ao presidente na condição de chefe de Estado, razão pela qual são inextensíveis aos governadores e, claro, também aos prefeitos. Prefeito a gente sempre entendeu que não tem nenhuma prerrogativa, tá? Nunca tivemos dúvida com relação a esse ponto. Prefeitos não são detentores de prerrogativas. Mas com relação aos governadores existia a dúvida, já que grande parte das constituições estaduais, quando foram então promulgadas e publicadas, reproduziram o modelo federal, que trazia para o chefe do Poder Executivo 3 prerrogativas. E aí o Supremo teve que enfrentar se essa extensão era ou não adequada. E começou dizendo que com relação aos parágrafos 3º e 4º isso era impossível, porque aquelas prerrogativas foram previstas para o presidente numa função que ele exerce sozinho, que é a de chefe de governo. Agora, por outro lado, entendeu o Supremo e a doutrina corroborou, a prerrogativa referente à autorização, ela foi entregue ao presidente na condição de chefe de governo. Se governadores são também, na sua respectiva esfera federativa, chefes de governo, eles também fariam jus a essa prerrogativa de só serem criminalmente processados se antes a Assembleia Legislativa do Estado autorizasse previamente. Veja, essa era a prerrogativa também extensível ao governador. Interessante, né? Interessante porque, pense o seguinte, o foro especial para o governador, em se tratando de crime comum, é o STJ. Artigo 105, inciso 1º, a linha A. De 2003 em diante, o STJ tinha feito 52 pedidos para diferentes assembleias legislativas para poder processar e responsabilizar governadores. Desses 52 pedidos que o STJ fez para que a Assembleia Legislativa autorizasse o processamento de governador, adivinhem em quantos o STJ obteve autorização? Em um único. Em outros 14,
o STJ recebeu uma negativa. E nos outros 36, para a conta fechar, você deve estar se perguntando, as assembleias legislativas, pasmem, sequer responderam o STJ. Então, essa ideia de um governador só ser processado se antes a Assembleia Legislativa autorizasse previamente, seguindo o modelo federal, reproduzindo na Constituição do Estado uma prerrogativa que é do presidente da República, constante lá do artigo 86 caput da Constituição Federal, do 51, inciso 1º, isso servia a propósitos antirrepublicanos. Dos 52 pedidos que o STJ fez, ele só recebeu autorização em 1. Nos outros 14 recebeu negativa e nos outros 36, o que é mais absurdo, as assembleias legislativas sequer se dignaram a responder à Corte Superior. Resultado, o Supremo Tribunal Federal, em maio de 2017, promovendo então uma mudança de entendimento, quando efetivou o julgamento conjunto de algumas ações diretas de inconstitucionalidade, por todas eu falo da 4797, a Corte firmou o entendimento de que os governadores também não faziam jus a essa prerrogativa referente à autorização. Então, governadores passariam a poder ser responsabilizados por crime comum no STJ e por crime de responsabilidade perante um tribunal especial, eu já falo dele daqui a pouco, independentemente de autorização prévia da Assembleia Legislativa do Estado. Isso foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal em maio de 2017, uma decisão que agora há pouco completou 3 anos e que é muito importante. Por quê? Porque a Corte finalmente enfrentou a questão das imunidades presidenciais para concluir o seguinte: não só as regras que estabelecem prerrogativas para o presidente não são de repetição obrigatória, ou seja, não devem ser inseridas nas constituições estaduais, como também firma o Supremo, elas são de reprodução vedada. Ou seja, a Constituição do Estado não tem a liberalidade de reproduzir aqueles dispositivos em seu documento, entregando essas prerrogativas para o seu chefe do Poder Executivo, que é o governador. O Supremo firmou esse entendimento de que havia então essa vedação de reprodução dessas prerrogativas presidenciais para os governadores. Tá joia? Então, fazendo uma recapitulação do que conversamos aqui, eu lhe propus uma dupla análise. Em primeiro lugar, fizemos a principal atualização com relação ao capítulo 14, referente ao estudo do Poder Executivo. Essa é uma das principais atualizações, mas o tema está bem no finalzinho do capítulo, na penúltima página, num esquema que eu criei exclusivamente para essa atual edição, que é a de 2020, já que essa decisão é de maio do ano de 2019. Então, nós vimos que se o sujeito é prefeito e comete o crime no primeiro mandato, se ele for reeleito, o foro se mantém. Ele continua, então, por exemplo, submetido à jurisdição do Tribunal de Justiça, porque já que houve reeleição, houve uma continuidade do exercício do mandato, consequentemente eu posso prorrogar o foro. De outro lado, se ele cometeu um crime enquanto era prefeito, o foro era o TJ, porque o crime, por exemplo, foi praticado na função, o foro é o TJ. Se ele não se reelege, o processo tem que ser remetido para a primeira instância. Quando ele se elege de novo para um segundo mandato não consecutivo prefeito, o processo não sobe, porque aí já não há solução de continuidade entre os mandatos. Então a gente começou com essa atualização que está no último esquema do nosso capítulo 14 da atual edição. Quem tem edições anteriores não tem esse esquema ainda, justamente porque ele é fruto de uma decisão do ano passado. Aliás, pode ter sim, porque pode ser que você tenha tido acesso, né, à atualização do ano de 2019 que eu publiquei no início do ano no site da editora. Depois nós passamos a uma análise interessante, que é a seguinte: quando você estuda o Poder Executivo na Constituição Federal, lendo os artigos 76 a 91, o que é que você aprende? A estrutura do Executivo em âmbito federal. Aí depois você se pergunta se essa mesma estrutura deve ser reproduzida nas outras esferas da federação. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal vai aos poucos enfrentando essas questões e eu hoje aqui lhe trouxe 3 exemplos de manifestações da Corte acerca de determinada estrutura do Poder Executivo em âmbito federal ser ou não de reprodução compulsória para as outras esferas. Então nós vimos que o artigo 83, quando estabelece a necessidade da licença concedida pelo Congresso para que presidente e vice se afastem do país por período superior a 15 dias, nós vimos que isso é norma de reprodução compulsória sim para as outras esferas. Depois nós vimos que a previsão do artigo 81, parágrafo 1º, que determina eleição indireta diante de dupla vacância nos 2 últimos anos do período presidencial, não é norma de repetição obrigatória. E depois vimos que o regime de imunidades do presidente da República foi sendo pouco a pouco interpretado pelo presidente até chegarmos no estágio atual, no qual a Corte firmou o seguinte: as 3 prerrogativas que existem para o presidente da República não são extensíveis para os outros chefes do Poder Executivo. Tudo bem?
E com isso eu fecho o nosso encontro dizendo que agora eu publico no Stories o cupom para você que ainda não tem a edição nova desse livro e quer continuar estudando comigo toda terça-feira às 12 horas, para você poder fazer parte desse nosso time de apaixonados pelo direito constitucional. Então, você vai receber o cupom agora no Stories, vai estar publicado, você tem até às 15 horas para poder fazer a sua compra, tá bem? Então, muito obrigada pela presença de vocês todos em mais esse encontro. Vocês sabem que terça que vem estaremos juntos de novo e ainda falta tratarmos de alguns capítulos interessantes, né? Ainda vamos falar de judiciário, depois ainda vamos falar de funções essenciais, depois a gente fala de controle de constitucionalidade, controle em âmbito estadual, depois nós temos o capítulo referente à defesa do Estado, das instituições democráticas, ordem econômica, ordem social, e aí depois a gente vai encerrar esse projeto, quem sabe inaugurar um novo, né, para podermos seguir com essas aulas ao vivo aqui no Instagram, que para mim tem sido muito prazerosas e muito felizes, assim, na organização, na estruturação e, claro, neste momento do nosso encontro. Obrigado pela sua presença, a gente se vê na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, mas com um capítulo novo. Tá conseguindo ler o capítulo antes da aula? Espero que sim, mas quem não leu o capítulo 14, aproveite este momento em que fizemos a revisão aqui de uns tópicos muito importantes para poder finalmente fazer a leitura desse importante capítulo que não é tão extenso. Você consegue nessa semana para na próxima a gente inaugurar o nosso estudo sobre o Poder Judiciário. Até lá!